Olá, tudo certinho com vocês por aí? No vídeo de hoje, vamos falar sobre estabilidade no emprego e todas as hipóteses em que ela pode acontecer. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui até o final. É certo que a legislação trabalhista assegura a empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho o direito à estabilidade no emprego, situação em que impede o empregador de dispensar o empregado. A estabilidade pode decorrer de lei ou de previsão em convenção coletiva de trabalho pertencente à categoria. Nessa situação, ao ser dispensado, o empregado tem direito de buscar, junto à Justiça do Trabalho, o direito a retornar ao seu trabalho, chamado de reintegração no emprego ou indenização pelo período que tinha direito à estabilidade no emprego. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 496, ele prevê a possibilidade de concessão de indenização quando a reintegração no emprego não for aconselhável mais. Portanto, ao se ingressar com ação trabalhista buscando o referido direito, não se pode pedir apenas a indenização, pois é o juiz da causa que vai analisar o caso e conceder o direito que melhor se adequar ao caso apresentado. Por exemplo, se uma empregada gestante é dispensada e por essa razão vier a requerer a reintegração no emprego, se ficar constatado que o retorno ao emprego pode causar algum prejuízo a essa empregada, o juiz vai com certeza determinar que a empresa pague à empregada indenização pelo período em que a mesma teria direito de trabalhar. O intuito da lei foi preservar o trabalho e os salários do empregado durante esse período. A estabilidade no emprego decorre de diversas situações que podem vir a enfrentar o trabalhador no curso do seu contrato de trabalho. Assim, passamos a apresentar cada caso em que é concedido ao empregado a referida estabilidade no emprego. O primeiro caso, temos o acidente de trabalho. Nesse caso, o empregado que sofreu acidente de trabalho, ele tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa. A estabilidade para esse caso começa a partir do término do auxílio-doença concedido ao empregado que sofreu o acidente de trabalho. Para ter direito à estabilidade de 12 meses, é necessário que o afastamento por motivo de acidente seja superior a 15 dias. Se for menor, não há direito ao benefício, pois nesse caso, os dias em que ficou sem trabalhar serão pagos pelo empregador. E o empregado acidentado tem obrigatoriamente de dar entrada no pedido de auxílio-doença junto ao INSS após esse período. Caso ele não faça, ele não tem direito à estabilidade, porque se ele não tiver o benefício previdenciário, ele não tem direito à estabilidade. Além disso, se o empregado contrair alguma doença profissional e for comprovado que essa doença decorreu da atividade que ele desempenhava, ele também tem direito ao benefício. O segundo caso que passamos a apresentar é o da empregada gestante, sendo certo que para essa é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mesmo que o empregador não tenha conhecimento da gravidez da empregada, terá de reintegrar ao trabalho ou pagar a indenização decorrente da estabilidade em caso de demissão. Ressaltamos que, nesse caso, a gestante só será reintegrada à sua função se no decorrer do processo sua estabilidade ainda estiver vigente. Caso contrário, a sentença do juiz venha a ser proferida após o período de estabilidade, só será possível obter a indenização devida no que infere aos salários e demais direitos que receberia se estivesse trabalhando. Como são 5 meses de estabilidade, então teria direito a receber o valor do salário, mas os direitos decorrentes desse período, como férias e 13º salários proporcionais. A terceira hipótese de estabilidade protege o membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Ao suplente eleito na CIPA, também se aplica essa estabilidade provisória, conforme entendimento do TST na sua súmula 339. Agora, se a empresa deixar de existir, fechar ou falir, o empregado eleito para a CIPA ele não terá o direito à estabilidade e nem à indenização, pois a comissão somente tem razão de existir quando a empresa está em atividade. Outra hipótese envolve o dirigente sindical. Esse empregado também não pode ser dispensado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação da entidade sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave. Nesse caso, para a confirmação da dispensa desse empregado, é necessária a abertura de inquérito judicial para apuração de falta grave. E a dispensa só será possível com a conclusão do inquérito, determinando a verdadeira existência da falta grave.
Ainda temos a estabilidade pré-aposentadoria. Para esse caso, estando empregado às vésperas de se aposentar, já garante ao empregado a estabilidade no emprego, uma vez que não pode ser imotivadamente dispensado no período de 12 a 24 meses que antecedem a sua aposentadoria. Tudo depende do que vem estipulado na convenção coletiva da categoria. Agora, mais recentemente, tendo em vista as alterações legislativas frente à pandemia que enfrentamos, temos a estabilidade do empregado com coronavírus. Para esse caso, temos duas situações distintas no que concerne ao empregado com Covid-19. A primeira delas, quando se reconhece o nexo causal e a doença é adquirida no trabalho, existindo assim um acidente de trabalho, situação facilmente vislumbrada para profissionais da área da saúde, por exemplo. Assim, considera-se também como acidente de trabalho quando o empregado está no trajeto ou percurso até o empregador, no uso de transportes públicos, serviços de aplicativo, entre outros. O ônus da prova fica a cargo da empresa, que deve comprovar que a doença não foi contraída no contexto do trabalho, nem por negligência de medidas de proteção. O fato do empregado ter sido acometido com Covid-19 garante ao mesmo a estabilidade de 12 meses após o fim do recebimento desse benefício previdenciário. É bom esclarecer ainda que a MP 95 de 2019, que vigorou entre 12 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020, que tratava do contrato verde-amarelo, tinha alterado alguns dispositivos da Lei 823 de 91. Entre as mudanças estava a revogação do artigo 21, inciso 4º, a linha D da referida lei, que equipara o acidente de trabalho todo aquele que ocorrer no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, desde que ele não mude o caminho. Como não ocorreu a conversão da MP 905 de 2019 em lei, a mesma caducou e o acidente de trajeto voltou a ter plena vigência. Nós temos ainda um vídeo aqui no canal falando da caducidade dessa MP. Dá uma olhadinha lá. Por fim, temos a estabilidade da Lei 14.020 de 2020. Essa lei surgiu com a conversão da MP 936 de 2020 e criou uma nova situação de estabilidade provisória no ordenamento jurídico trabalhista, estabelecendo o reconhecimento da garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda em decorrência da redução da jornada de trabalho ou do salário ou da suspensão temporária de seu contrato de trabalho. A estabilidade no emprego será por período equivalente ao acordado pelo Programa de Benefício Emergencial após restabelecida a jornada normal de trabalho. Dessa forma, se o contrato foi suspenso por 90 dias, haverá estabilidade no emprego por 180 dias. Outro sim, considerando que o Decreto Federal número 14.422 de 2020 prorrogou os prazos para suspensão de contrato e redução de jornada para o período total de 120 dias, o que quer dizer que, caso não haja nova prorrogação, a estabilidade poderá durar até 120 dias após o restabelecimento da normalidade dos contratos, totalizando em 240 dias de estabilidade. Se houver redução de salário e de jornada e suspensão do contrato cumulativos ou intercalados, há necessidade de se respeitar o prazo máximo de 120 dias. Conforme estabelecido no artigo 5º do Decreto 10.422 de 2020, serão computados no prazo máximo de 120 dias de redução salarial ou de suspensão do contrato todos os períodos já utilizados até a data da publicação do decreto. E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro os motivos de estabilidade que temos na nossa legislação, não só na nossa legislação, como também nas convenções coletivas de trabalho. E fica aí uma dica também para os advogados que, ao analisar um caso concreto, deve-se observar a lei, bem como as convenções coletivas da categoria, que tem bastante coisa esparsa ali, né? Bastante coisa além do que a lei seca nos confere. E por hoje é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like e seus comentários, pois essa interação ajuda no crescimento do nosso canal e, por certo, se reverterá em conhecimento para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.